Olá, eu sou Caroline Fantinel, pesquisadora da Universidade Federal da Bahia e do Observatório da Economia Criativa da Bahia e docente responsável pela trilha 3 do nosso curso, Economia do Patrimônio Cultural Material e Imaterial. Eu sou uma mulher branca de estatura média, cabelos lisos, castanhos e na altura dos ombros. Estou vestindo uma blusa de cor bege com grafismos pretos. Neste vídeo, vamos apresentar os aspectos principais do capítulo 3 do nosso curso, com o objetivo de compreender como o patrimônio se relaciona com a economia, com o trabalho cultural, com a geração de renda e com as políticas públicas, sem perder de vista seus valores simbólicos, históricos e sociais. Para começarmos, quando você ouve a expressão patrimônio cultural, o que vem à sua cabeça? Um prédio antigo? Uma praça histórica? Uma festa popular? Uma música? De forma geral, o patrimônio cultural reúne bens, práticas, saberes e referências que uma sociedade reconhece como valiosas para contar suas histórias, construir identidades e produzir sentidos de pertencimento. Mas atenção! Diferente do que muita gente pensa, o patrimônio cultural não é algo parado no tempo, ele é vivo. Ele muda, é disputado, reinterpretado e ressignificado ao longo do tempo. Então, sim, o que entendemos por patrimônio cultural está nas festas populares do seu bairro, no centro histórico ou monumentos da sua cidade, na forma de falar, cantar e dançar da sua região. É tudo aquilo que dá sentido à nossa coletividade, conectando o nosso passado com o nosso presente e nos ajudando a olhar e construir o nosso futuro. Para organizar esse campo, especialmente no âmbito das políticas públicas, é comum diferenciar o patrimônio cultural em duas grandes dimensões, o material e o imaterial. Essa separação é importante do ponto de vista analítico e institucional, mas é importante saber que, na prática, essas dimensões estão profundamente interligadas. O patrimônio cultural material inclui os bens tangíveis. E o que é isso? Edificações, centros históricos, monumentos, sítios arqueológicos, paisagens culturais, museus e acervos. Já o patrimônio cultural imaterial envolve práticas e saberes que vivem nas pessoas e suas comunidades, festas, celebrações, músicas, danças, ofícios tradicionais, modos de fazer e de transmitir conhecimento. Agora pense comigo. O que seria de um centro histórico sem gente, sem uso social? Um prédio preservado, mas vazio, comunica muito pouco. Da mesma forma, muitas manifestações culturais só existem porque acontecem em espaços específicos carregados de memória e significado. É por isso que material e imaterial formam um sistema integrado. Um sustenta o outro. Essa relação ela é fundamental para entendermos a economia do patrimônio cultural. Não estamos aqui falando apenas de coisas ou de práticas isoladas, mas de um conjunto de relações sociais, simbólicas e econômicas. Quando a gente ouve a expressão economia do patrimônio cultural, é muito comum pensar logo em geração de renda para o turismo, ingressos, bilheteria, e sim, isso faz parte. Mas está longe de dar conta da complexidade do tema. Neste curso, quando falamos em economia, estamos falando sobretudo de como os recursos circulam em torno de um bem cultural. Quem trabalha para que ele continue existindo? Quais custos precisam ser enfrentados? Que tipos de benefícios são gerados, não só em dinheiro, mas também em termos de identidade, pertencimento, reconhecimento e continuidade de modos de vida? O patrimônio envolve pessoas, trabalho, formas de organização coletiva, regras de uso, transmissão de saberes e mecanismos de proteção. Por isso, pensar sua dimensão econômica exige olhar tanto para o que aparece mais facilmente, como os fluxos financeiros, empregos, compras e serviços, quanto para aquilo que costuma ficar um pouco mais escondido, trabalho não remunerado, tempo dedicado, redes de cooperação. Ao longo do curso, vamos compreender que, para ser sustentável, a economia do patrimônio precisa ir além das métricas tradicionais. Isso implica entender como a dimensão econômica impacta o desenvolvimento de comunidades e territórios e por que a continuidade de bens e práticas culturais depende, na prática,
das condições concretas de vida e de trabalho de quem mantém esses patrimônios vivos, de formas de gestão mais justas e de um horizonte real de sustentabilidade. Tanto no patrimônio cultural material quanto no imaterial, a dimensão econômica aparece de forma muito concreta no cotidiano dos territórios. Em muitas comunidades, a relação com lugares, práticas, ofícios e celebrações funciona ao mesmo tempo como base simbólica e identitária e como motor da economia local, gerando trabalho, renda e serviços. Cada vez mais, o patrimônio cultural incide sobre cadeias de turismo, comércio, serviços, infraestrutura urbana, economia criativa e empreendedorismo. Por isso, hoje ele também é um campo de disputa política e econômica, não apenas identitária. Decidir o que preservar, como usar e para quem gera efeitos bem concretos sobre quem ganha, quem trabalha e quem permanece no território. Hoje já encontramos pesquisas que mostram que o patrimônio gera retornos econômicos significativos, muitas vezes capazes de compensar os custos da sua própria preservação. No Brasil, dados do BNDES indicam que o patrimônio vem sendo reconhecido cada vez mais como um ativo econômico-cultural, educacional e turístico, com um grande potencial de geração de externalidades positivas. Isso não é pouca coisa, especialmente em um país com enorme diversidade e reconhecimento internacional de seus bens culturais. Na prática, esses impactos aparecem de formas diferentes. Em centros históricos e conjuntos urbanos tombados, por exemplo, a preservação e o uso social podem dinamizar cadeias de restauração e manutenção, fortalecer o comércio local, ampliar serviços como guias, hospedagem, alimentação e transporte e estimular a reocupação de imóveis e melhorias na infraestrutura urbana. No patrimônio imaterial, celebrações, ofícios e formas de expressão movimentam economias por meio da produção e circulação de bens e serviços culturais. Pense em figurinos, instrumentos, alimentos, artesanato, apresentações, mas também em trabalho em produção cultural, comunicação, logística e formação. Uma festa tradicional pode ativar uma economia sazonal em uma cidade. Um ofício artesanal pode sustentar redes permanentes de produção e venda, e práticas reconhecidas localmente podem impulsionar o empreendedorismo criativo sem necessariamente romper com seus sentidos culturais. Mas, mais uma vez, atenção! É importante lembrar que material e imaterial não estão separados, eles se entrelaçam o tempo todo. Uma celebração realizada em um centro histórico, por exemplo, ativa simultaneamente a prática cultural e o espaço urbano patrimonializado, mobilizando cadeias econômicas associadas aos dois. Quando a gente fala em patrimônio e mercado, quase sempre aparece a ideia de que é preciso encontrar um equilíbrio entre comercialização e preservação, mas esse debate é um pouco mais complexo do que simplesmente ter mais ou menos mercado. A questão central é outra. Quem se beneficia com essa mercantilização e em que condições isso acontece? Pesquisas no campo do patrimônio mostram que a comercialização tende a ser vista de forma positiva quando comunidades e grupos detentores ocupam um lugar de protagonismo, ou seja, quando são eles que definem sentidos, limites e formas de participação, e quando os benefícios retornam para a continuidade da prática e para o território. Por outro lado, a relação com o mercado passa a ser percebida como ameaça quando essas comunidades perdem o controle, quando a prática é descontextualizada ou quando os ganhos são capturados por terceiros. Você provavelmente já percebeu que esse não é apenas um debate econômico. Ele envolve direitos culturais, formas de governança e justiça na distribuição de ganhos e responsabilidades. Nos últimos anos, o crescimento de mercados que tratam o patrimônio como um ativo estratégico tem produzido distorções importantes. Setores como turismo, entretenimento e mercado imobiliário passaram a enxergar o patrimônio como oportunidade de negócio, especialmente em um contexto de competição entre cidades por visibilidade, turistas e investimentos. Nesses processos, identidades e lugares de memória podem ser transformados em marcas, produtos e espetáculos. O problema aparece quando o mercado ocupa uma posição central e opera apenas segundo a lógica do lucro.
Nesses casos, o patrimônio corre sim o risco de ser esvaziado de sentidos e afastado das pessoas e dos territórios que lhe dão sustentação. Transformar o patrimônio em fetiche significa justamente isso. É deslocá-lo de seu contexto social e coletivo e convertê-lo em objeto de consumo, entretenimento e espetáculo, deixando de reconhecê-lo como referência cultural viva. Isso pode se manifestar, por exemplo, na gentrificação de centros históricos, na substituição de serviços cotidianos por consumo turístico, na precarização do trabalho cultural em eventos e temporadas de alta demanda e na padronização de práticas para atender formatos considerados mais vendáveis. Depois de tudo isso, a gente se pergunta: que economia do patrimônio cultural queremos construir? A intenção é que ao final do curso vocês consigam apontar pistas para construir uma resposta sólida, crítica e aplicável às suas próprias realidades. Já entendemos que um princípio precisa ficar muito claro. O valor do patrimônio não pode ser apropriado por poucos, nem convertido em benefício que sai do território sem retornar para as comunidades que o sustentam. Por isso, o papel do Estado é fundamental, regulando o mercado, estabelecendo limites, salvaguardas e contrapartidas que protejam bens e práticas culturais. Mas isso não significa uma regulação feita de cima para baixo. A experiência mostra que modelos muito verticalizados tendem a falhar quando ignoram o uso social do patrimônio e as dinâmicas locais. É aqui que entra a ideia de governança, entendida como a colaboração entre o poder público e as comunidades. Governar o patrimônio é criar espaços de escuta, decisão e corresponsabilidade, incorporando prioridades locais na construção das políticas. Uma governança inclusiva não é apenas mais democrática, ela também é mais eficaz para lidar com a presença do mercado. Isso implica devolver protagonismo a quem mantém o patrimônio vivo no cotidiano. Comunidades, detentores e usuários não são beneficiários passivos, são sujeitos centrais da preservação. Quando o patrimônio mantém ressonância em sua comunidade de origem, mesmo inserido na sociedade de consumo, ele tem mais condições de ir além da lógica da mercadoria e se afirmar como referência cultural viva, com continuidade e sentido social. Nesse ponto, a ideia de sustentabilidade é central. Sustentabilidade no patrimônio cultural não é sinônimo de lucro nem de eficiência administrativa. Ela diz respeito à capacidade de garantir continuidade no tempo, cuidando tanto dos bens quanto das pessoas e dos territórios que lhes dão sentido. Isso envolve trabalho digno, renda justa, transmissão de saberes, acesso a recursos, infraestrutura adequada e uma repartição equilibrada de custos e benefícios. Uma festa tradicional, por exemplo, pode atrair muitos visitantes e gerar movimento econômico. Mas se os grupos responsáveis não recebem apoio, cachê justos ou condições para ensaiar, se deslocar e transmitir seus saberes, essa festa tende a se enfraquecer, mesmo fazendo sucesso publicamente. Por isso, uma economia do patrimônio sustentável depende da articulação de várias dimensões: políticas públicas consistentes, governança compartilhada, diversidade de fontes de financiamento, modelos cooperativos, integração com outras políticas e formação contínua dos agentes culturais. Quando essas condições atuam juntas, o patrimônio deixa de ser apenas algo a preservar e passa a funcionar como vetor de desenvolvimento sustentável, fortalecendo economias locais, modos de vida e sentidos culturais, e garantindo que os benefícios retornem a quem o sustenta naquele território. Chegamos ao final desse vídeo e eu te convido a pensar no seu território. Quais práticas e bens culturais estão em jogo? Quem sustenta a sua continuidade? E que escolhas podem tornar essa economia mais justa, democrática e sustentável? Até mais!